A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos em Cristo, que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Muito obrigado por você ter acessado a esse canal. Eu tenho certeza que Deus estará derramando bênção na sua vida. A nossa visão aqui é trazer a palavra do reino para todos aqueles que crerem, tá bom? E nessa tarde eu vou gravar mais um vídeo falando acerca ainda do dízimo, tá bom? Eu quero percorrer aqui Hebreus 6, versículo 19 e 20, e quero percorrer Hebreus 7, tá bom? Eu quero ventilar isso para vocês e quero dizer para vocês que está aí agora assistindo esse canal. Olha, se você puder se inscrever, se inscreva aí, porque a nossa visão aqui é crescermos juntos, tá bom? E a nossa missão aqui é divulgar o reino de Deus. Esse canal foi criado para isso, para tirar dúvidas, para falar sobre a volta de Cristo, para falar coisas boas e também ser afrontado, tá? Porque eu não vou tirar os comentários, quem quiser aí comentar, cada um tem a sua visão, tá bom? Eu abençoo aqueles que têm entendido, respondido lá embaixo, né, a verdade, que Deus abençoe também, e aqueles que estão criticando também, eu também abençoo da mesma forma, tá bom? Porque da mesma maneira que você mede, você vai ser medido, diz a palavra de Deus, tá? Eu queria aqui ler com os irmãos, para percorrer aqui rápido, para não tomar muito tempo, Hebreus capítulo 6, versículo 19, tá bom? E versículo 20. É muito importante entender, irmãos, preste atenção, é muito importante entender, esse é um dos últimos vídeos que eu vou gravar sobre dízimo, não vou falar mais disso, porque eu já dei 3 aulas aí, ou 4, se não me falha a memória, eu gravei 4 vídeos, com esse agora acho que é 4 ou 5, e não vou falar mais. Eu tenho outros assuntos para tratarem e trazer aqui a luz da verdade, tá bom? Porque a verdade aqui é Deus, não sou eu sou falho. João mesmo fala, filhinhos, na sua epístola, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e o amor do Pai não está nele. Como eu não quero mentir, então eu sou falho. Todos nós falhamos, tá bom? Mas graças a Deus que a graça de Deus nos tira de todo pecado e nos livra, né? Vamos lá. Hebreus 6, 19, diz assim, ó. A qual temos como âncora, né, aquilo que tem até nos barcos, nos navios, né, para vocês entenderem, como âncora, tá, da alma, da nossa alma. Paulo está falando para os hebreus, mas vamos lá. Segura firme, ó, segura firme o que penetra até o interior do véu. Vou repetir o versículo 19, rapidinho. Ó, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Pegou aí? Versículo 20. Vamos lá, vamos para o 20. Onde Jesus, nosso precursor, entregou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 19 e 20. Você pega a sua Bíblia aí e lê comigo aí em casa, tá bom? Tira suas dúvidas. Agora preste bem atenção. A Bíblia, né, que foi criada, né, foi feita pelos homens, mas a palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita pelos homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, antigamente era o Torá, né, as Escrituras, né, os mandamentos, era escrito em coros, né, de animais curtidos, né? Antigamente era escrito nas folhas de papiros, que vinha dos lagos, dos banhados, né? Onde nascia aquelas folhas de papiro, que é uma planta, que é uma folha, né, tirada de um pezinho de árvore. E ali então eles escreviam no papiro. Mas aí o tempo foi evoluindo, eles pegaram pele de animais, foram escrevendo, fizeram os pergaminhos, enfim. Aí depois vem Bíblia, né? Depois o homem foi e conseguiu, através de Deus, criar versículo e capítulos, mas a Bíblia não tem capítulo nem versículo, não tem 1 Coríntios, 2 Coríntios não, quem criou isso foi o homem. A Bíblia é toda por si lida diretamente, não tem versículo nem capítulo, tá bom? Então o que eu estou dando para vocês aqui é um segmento, Paulo está falando para os hebreus, né? Por tempo da lei, não é isso? Então vamos ver aqui, tá? Preste atenção, o versículo 20, ó. Onde Jesus, nosso precursor, olha aí, ó, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Melquisedeque, ele apareceu antes da lei, porque o pai e o filho sempre andou antes da lei, sempre andaram juntos, estão juntos até hoje, tá? Então preste atenção, olha que coisa linda. O nosso sumo sacerdote,
ele aparece antes da lei. Abraão, ele veio antes da lei. Abraão, ele veio antes da lei. Ele não veio depois da lei. Depois que veio a lei, segundo a ordem de Deus a Moisés, Deus fez a lei para princípios, porque lei é princípios, porque Deus sabia que o homem ia matar, aí Deus falou, não matarás. Deus sabia que o homem ia roubar, não roubarás. Deus sabia que o homem ia adulterar, não adulterarás. Deus sabia que o homem ia cobiçar, não cobiçarás. Deus sabia que o homem ia ser avarento, Deus fala sobre o avarento. Deus sabia também que o homem não ia amar, por isso que ele fala no último mandamento lá, ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar uns aos outros, tá bom? Então vamos lá, a lei é princípios. E quando princípios são quebrados, aí as coisas ficam difíceis. Só que o grande problema da lei é que ela mata o homem naquele mesmo momento que ele pecou, a mulher. A graça não, a graça só piora a situação. A graça lança o homem e a alma que pecar no inferno depois. Por quê? Só vai pecando, só vai pecando. Isso serve para cristão, isso serve para ímpio, que pratica impiedade, isso serve para quem não é cristão, isso serve para qualquer um. Aquele que pecar vai ser lançado fora. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque tem que ter um temor, tem que ter um princípio. Então, aqui no capítulo 6, no versículo 20 de Hebreus, está dizendo que o nosso sumo sacerdote eterno é Cristo. Tá? Então, se ele é eterno, então continua. Aí, as pessoas pegam aqui o Romanos, eles pegam Romanos capítulo 10, deixa eu ver se eu encontro aqui, Romanos capítulo 10, versículo 4, acha na sua Bíblia aí, e lê dessa forma aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo. Olha só. Aí eles pegam isso aqui e falam, o fim da lei é Cristo. Ok, tá? No entendimento, né? O fim da lei é Cristo. Concordo, o fim da lei é Cristo, tá? Mas o sumo sacerdote continua morto, que é Cristo, ou continua vivo? Então nós temos que entender o seguinte, se o sumo sacerdote está vivo, na graça, né, que é nos dada, então, quando eu vou adorá-lo, né, ou na igreja, ou em casa, eu estou indo direto a quem? A Cristo, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, para salvar a sua igreja, né, lá na cruz, no Gólgota, a Bíblia vai nos dizer que às 3 da tarde ele rende o seu espírito ao Pai, e a Bíblia vai dizer que o véu do templo, o Santo dos Santos, rasgou do alto a baixo, começou a rasgar do alto a baixo, tá? Se foi mão de Deus. Então o que aconteceu? Aquele véu, segundo contam os historiadores, era tecido por 72 dobras, e aquele véu do templo era muito grosso, então não tinha como a mão do homem rasgar, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Então Deus rasgou. Quando Deus rasga, o que nos dá o direito? De se aproximar de Deus, de chegar perto de Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto estou vivo, enquanto que Ele está por perto. Então é muito importante entendermos isso. Amém? Então Deus me deu o direito de chegar até o nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Ok? Jesus falou assim, ó, minha igreja, pronome possessivo, a igreja de Cristo, tá bom? Aí a pessoa usa o templo, fala assim, não, eu sou o templo do Espírito Santo. Ok, isso está em 1 Coríntios 6,19, que nós somos o templo do Espírito Santo, tá bom? Mas Paulo está falando para uma igreja de Corinto. Como é que Eutico caiu da janela? Fala para mim, ele estava onde? Na casa de alguém? Ele estava na igreja. Sabe por que ele caiu da janela? Porque ele estava com o rosto para fora, tá? Metade do pé para fora, metade do pé para dentro da igreja. Ô meu irmão, ou você sai da janela, ou você vai para dentro da casa de Deus buscar o Senhor. Eu não entendi, pastor. Irmão, igreja é denominação, concordo, não salva ninguém. Porque quando a gente vai para a denominação, a gente vai para adorar a Deus. Tá? Eu posso adorar a Deus em casa? Posso. Posso adorar no monte? Posso. Posso adorar lá na minha casa, aonde eu estiver? Pode. Você pode adorar onde você quiser. Só que o templo, a qual a gente constrói ali, levanta, não quer dizer que ali é lugar de abominação. Não quer dizer isso. Porque os santos vão buscar o Senhor, como Paulo falou, o vosso culto seja racional. O que é um culto racional? É um culto, ó, de vigilância. Um traz a palavra, outro traz um salmo, outro canta um louvor da harpa, um ora, outro prega. Então, mesmo se eu fizer um culto na minha casa e convidar os irmãos, alguém vai ter que liderar. Porque Deus constituiu nesse Brasil, Deus constituiu ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, ministro da Justiça, ministro
da saúde, tá? Presidente, governador, prefeito, vereadores, senadores, deputados federais. Então, se os homens lideram através da permissão de Deus, porque as autoridades são permitidas por Deus, por que Deus não vai ter pastor nas igrejas? Então, quando Paulo escreve, preste atenção, vou chegar onde vocês querem. Quando Paulo escreve dizendo assim, obedecer a vossos pastores, que está em Hebreus 13, 17, ele quer dizer o quê? Que os pastores só eram aqueles pastores lá do tempo da lei, né, dos hebreus? Não. Ele está dizendo assim, obedecer a vossos, está no plural, tá? Está no presente e futuro. Porque Hebreus 13, 8 fala assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vou repetir mais uma vez, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos lá. Se eu tenho Jesus como meu sacerdote real, sumo, extremo, porque Jesus foi 3 funções que ele teve na terra. Nunca alguém teve 3 funções. Ou era rei ou era sacerdote. Ou era profeta ou era sacerdote. Jesus era rei, profeta e sacerdote. Era 3. Tá, meu irmão? Vamos lá. Então, Paulo está afirmando aqui, né, os hebreus que no tempo da graça, Jesus é o sumo sacerdote, a qual Abraão deu dízimo pela fé, tá bom? Ah, mas era dízimo de despojo. Ué, mas Abraão continuou ofertando aquilo que ele ganhava, tá? E quem morreu na cruz do Calvário por mim não foi Abraão. Abraão circuncidou, então tem que circuncidar. Paulo fala também para a gente circuncidar o coração. Ah, é o lado espiritual. Então vamos lá. Aí no Hebreus, agora vamos ler o 7, porque para mim ler o 6 tem que ler o 7 também. Aqui no 3 está dizendo assim, ó. 7, Hebreus 7, 3, vem comigo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio, ó, não tendo princípio, preste atenção, ó, não tendo princípio de dias nem de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Deus tem pai? Deus tem avó? Deus tem mãe? Não. Se faz sacerdote eternamente. Então preste atenção. Quando eu levo a minha oferta, já que você quer que eu fale que é cereais, quando eu levo a minha oferta de cereais para a igreja, né, ou a batata, ou a empim, como você quer entender aí, porque tem gente que é ignorante, irmão. Cada um tem uma visão que aprende. Eu aprendo a palavra, eu vou para a palavra. Eu não fico com teologia do homem, eu não fico com isso. Eu gosto muito de pessoas que entendem a Bíblia, respeito os irmãos que estudaram, mas temos que respeitar a ordem hermenêutica aqui. Eu não posso pegar um texto aqui, isolar e dizer que todos pecaram, ninguém vai ser salvo. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Eu tenho que percorrer, eu tenho que ventilar esse texto. Ok. Agora, vamos ler o versículo 8, que está escrito assim, ó. Aqui, ó, Paulo está dizendo da lei ainda, vamos lá. Aqui, ó, certamente tomaram dízimos. Aqui que ele fala, na época lá dos sacerdotes, na época de Abraão, certo? Dos homens que recebiam dízimo, Moisés, né? Que depois veio Moisés, a lei. Vamos lá. Aqui, homens que morrem, tomaram dízimo, homem que morre. Quem morreu? Abraão morreu, Moisés morreu, Malaquias morreu, tá? Os demais profetas morreram, tá? Os sacerdotes, levitas morreram, não tem mais levitas hoje para dar dízimo, é isso que você quer ouvir? Agora, preste atenção, agora vamos lá, homens que morrem ali, olha só, olha a expressão de Paulo, Paulo fala aqui, passado, ali, futuro, lê o texto direito, meu irmão, lê a Bíblia direito, vamos ler direito, vamos pegar o texto, aí, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando para os hebreus, para os judeus, e está falando para um povo. Quem é esse povo que Paulo fala? Ó, vocês recebem aqui de homens que morrem. Homens que já morreram. Mas ali é onde? Futuro. Igreja. Tá? Igreja. Deus instituiu ministérios. Igreja. É Bíblia. Amém? Então, Deus, quando vê alguém trazendo uma oferta para a casa dele, tá? Para a obra dele, ele está recebendo, porque o nosso sumo sacerdote, no versículo 3 do capítulo 7, é eterno. Jesus é eterno. Se Jesus está vivo, como que ele não vai receber a minha oferta? Como que ele não vai receber o meu voto? Como que ele não vai receber o meu dízimo? Se eu quero dar meu dízimo para ele, eu vou dar. Não quero saber.
o que o pastor está fazendo na igreja. Meu problema não é com o pastor, o meu problema é servir a Deus com verdade. Amém? Então, irmão, para esse vídeo não ficar muito longo, aprenda uma coisa, tá? Tem que ler o texto direito. Não pegar versículo isolado, isolar. Eu não posso fazer isso, tá bom? Apocalipse 3, versículo 5. Aos que vencerem herdarão todas as coisas, não é isso? Serão vestidos de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Outra coisa que eu quero dizer aqui, nós estamos enxertados em Cristo. João capítulo 15 fala que nós somos as varas, enxerto. Jesus é a videira. Então, quando Jesus nos enxertou na salvação, porque a salvação era por judeus, depois vem por gentios, perdão. Depois vem por gentios. Então, se a salvação vem para nós, Cristo nos enxertou nele. Ok? Então, eu me faço judeu por Cristo. Apesar que eu sou descendente de judeu. Mas eu me faço judeu por Cristo. Preste atenção, quando Cristo me chama, tá, para servi-lo, eu aceito a Ele e pratico a palavra, eu posso sim levar a minha oferta até o sumo sacerdote. Pode ser ela batata, como você quer entender, ou cereais. Mas eu levo minha oferta, eu levo o meu voto, eu levo o meu dízimo para abençoar a casa de Deus. Porque ali, quando a gente se reúne, eu vou falar sobre templo aqui, eu vou dar um estudo sobre isso, tá? Ainda com mais calma, mas eu quero dizer para os irmãos que o dízimo é voluntário. Ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a dar nada para ninguém, tá bom? Ninguém é obrigado a dar nada para ninguém. Mas eu acredito sim, quando você leva a sua oferta até o seu sumo sacerdote, acabamos de ler, Hebreus 7:3, Hebreus 7:8, tá? Ali quando Paulo fala, é futuro, ó. Mas os daqui dão para quem morre, os dali dão para Deus, aqueles que servem ao Senhor. Paulo está falando para duas classes aqui, judeus e também por gentios. Então que Deus abençoe os irmãos, tá? Que entenderam a palavra, tá? Eu vou gravar mais um vídeo falando sobre templo e vou lançar aí no canal. Curta o canal aí, se inscrevam e vamos divulgar o reino de Deus. Você que tem alguma dúvida aí e quiser que eu faça alguma gravação de alguma coisa aí de doutrina, se a mulher pode usar brinco ou não, sobre calça comprida, sobre véu, sobre um monte de coisa, vocês podem botar embaixo aí, que eu vou estar dando uma aula boa aqui e trazendo a luz da verdade. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, tá bom? Quando Paulo fala de Gálatas 3:10, ele não está falando sobre dízimo ali, não, está falando sobre lei, tá bom? De maneira nenhuma, Deus vai quebrar aquilo que ele instituiu. Aquilo que está decretado, ninguém pode tirar. É só Deus que pode tirar, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Espero ter esclarecido alguma coisa para vocês na luz da palavra. Curta o canal, se inscreva. Deus abençoe.